bom? Vamos entrar aqui para falar um pouquinho sobre revisão de literatura, né? A gente vai falar sobre a parte de revisão de literatura aqui em alguns tópicos da gente. E nossa disciplina de metodologia científica se encontra nesse processo de a gente entender um pouquinho o que é uma revisão de literatura. Então, para a gente não perder muito tempo, eu trago aqui um exemplo de revisão de literatura que, na minha opinião, foi muito bem feito pelos autores Lisilene Belo, Maíra Petrini e Ana Clarissa Matos, né? Eles trazem para a gente uma análise mais ou menos do que a gente falou em sala de aula, tá? E eu quero que vocês entendam um pouquinho. A gente vai ler esse artigo hoje dentro da sala e a gente vai ver como eles fizeram e o que eles fizeram que a gente estava falando. Então, de um modo geral, quando a gente vai fazer uma revisão de literatura, a gente busca um tema. Nesse caso, eles escolheram economia compartilhada e o consumo colaborativo. Veja que esse artigo é de 2016, né? Então, eles pegaram o que se estava falando sobre economia compartilhada e consumo colaborativo dentro de um universo de artigos científicos, tá? Então, de um modo geral, eles têm aqui uma pergunta, né, que eles vão focar. Então, ó, o, com o objetivo de expandir o conhecimento sobre o fenômeno econômico, busca-se responder como o estudo sobre a economia compartilhada e consumo colaborativo tem evoluído e quais as tendências apontadas na produção científica internacional. Tá? Então, veja que aqui já tem um passo. O objetivo do artigo. A gente conversou sobre isso. Qual é o objetivo do teu artigo, tá bom? Então, tu vai ter que me dizer qual é o objetivo do teu artigo. Nesse caso aqui, eles colocam aí que o objetivo do artigo desse, de uma revisão de literatura, da revisão de literatura deles, o objetivo é esse aqui, tá? O objetivo é saber a, o que a o que está se escrevendo internacionalmente sobre o que é economia compartilhada e o seu consumo colaborativo e seus impactos, tá bom? Então, ó, aí ele já vai entrar um pouquinho, gente. Não vou dizer que aqui é a metodologia, mas ó, esta pesquisa analisou as publicações científicas internacionais relacionadas ao tema economia compartilhada e consumo colaborativo. Possibilitou o quê? A construção de um mapa de estudo e publicação. Ou seja, eles fizeram o que a gente conversou na sala de aula, na aula passada. Eles foram a alguns bancos de dados de artigos científicos e foram pegando todo artigo que tinha economia compartilhada e consumo colaborativo, muito provavelmente, como está em inglês, share economy, né, deve ter usado aí, collaborative consumer, eu não sei qual foi as palavras que eles usaram, a gente pode até ver aqui qual foi, mas de um modo geral ele vai usar essas duas palavras, vai buscar nos títulos dos artigos ou no conteúdo de um modo geral. Então eles foram atrás dessas palavrinhas para entender como é, a, 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 os cientistas internacionais estão percebendo, estão pesquisando essas atividades, certo? Então, ó, a partir dessa análise bibliométrica de artigos indexados na coleção, aí vê o que ele coloca aqui, ó. Scopus, Web Science, Springer Link, Olike, Wiley, Online Library, Silverse Science Direct e Sage. Aí ele, veja, isso aqui o que é gente, isso aqui que a gente está falando aqui, isso a gente já viu que são os repositórios, né? Então, dentro desses repositórios aqui, eles pegaram e fizeram. A gente viu principalmente três dentro da sala de aula, não tem como falar todos. A gente viu o Google Scholar, o Scopus e a gente viu o Cielo, que são plataformas que a gente tem acesso. O Scopus é pago, né? Mas o Cielo e o Google não. Então temos uma diversidade muito grande. Cada universidade paga para que tenha acesso a isso aí. Então esse aí é um ponto que a gente já viu também. Então vê aqui que eles viram também, ó, o período. Vocês lembram que a gente colocou o intervalo? Ó, eles determinaram que o período é de 1978 a 2016. Tá? Então é esse aqui o intervalo que eles estudaram. A gente falou muito na aula também de entender o estado da arte. A gente pode entender o estado da arte durante uma cronologia imensa e pode cortar essas atividades. Ou seja, a gente viu que, eu falei na sala de aula, na aula passada, que o que a gente viu em teoria geral da administração em 1900 com Taylor, com Fayol, com Ford, é diferente do que a gente vê hoje, porque a gente tem
empresas de modelos diferentes, mas a gente não descarta, a gente critica a teoria passada, até utiliza algumas coisas das teorias passadas, mas a gente faz críticas, faz novas análises, e é isso que eles estão querendo fazer. Tá? Eles estão vendo o estado aí da arte, né, como poderíamos falar assim, de 1978 a 2016, certo? E aí o que é que eles encontraram? 44 artigos escritos por 78 autores e publicados em 35 periódicos, tá? Então eles publicaram em 35 revistas científicas, em jornais, etc. Então, por meio dessa análise da sistemática da literatura, foram analisadas as principais contribuições desses artigos. Vejam o que são essas contribuições e identificaram 4 problemáticas principais. Ou seja, o que é que eles acharam quando eles leram esses artigos? Eles acharam que tinha uma ontologia, uma opção de consumo e direcionadores, tecnologia e gestão, gestão de negócios colaborativos, ou seja, eles acharam 4 tipos de atividades dentro desses artigos. Então, por fim, esse artigo oferece um panorama de pesquisa de consumo colaborativo e economia compartilhada a partir de problemáticas identificadas. Ou seja, eles fizeram o seguinte: eles estudaram 44 artigos nesses bancos de dados e disseram, ó, esses 44 artigos, eles falam sobre esse assunto aqui, sobre esse assunto aqui, sobre esse assunto aqui, sobre esse assunto aqui. Aqui tem essa problemática, aqui tem essa outra problemática, aqui tem essa outra problemática, aqui tem essa outra problemática. Tá? Então, de um modo geral, eles vão trabalhar isso aqui dentro da revisão deles de literatura. Se a gente passar mais para frente, essa é a visão geral da aula passada. Tá? A gente entendeu como é mais ou menos fazer essa revisão de literatura. Hoje a gente vai dar uma lida, na aula de hoje a gente vai dar uma lida nesse processo aqui, o que é que eles fizeram realmente e como é que eles fizeram essas análises, tá? Essas análises, esses resultados, o que é que ele coloca. Então, de um modo geral, a gente vai aprender a fazer a revisão de literatura hoje, porque eu achei muito interessante como eles trabalharam esse tipo de tema, tá bom? Valeu, galera, e encontro vocês na aula.